Eu sou o Ash. E sim, eu declaro aos Pokémons do mundo: o Pokéretro é o maior canal de Pokémon e nostalgia que já assisti. Pokéretro, eu escolho você! Prepare-se. Seja bem-vindo. Esse é o Pokéretro. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo. Olá, eu sou o Diogo Rivera e esse é o Pokéretro, podcast de Pokémon das antigas do canal Pokéretro no YouTube, que você acessa lá pelo youtube.com/Pokéretro. Toda semana aqui no seu feed falando de Pokémon lá do século passado. E não tem como não se emocionar com essa música maravilhosa que marcou gerações. E mais do que isso, estamos com ele, que apesar da tenra idade, tá? Está completando 30 anos de carreira, galera. Ele que é ator, é dublador, diretor de dublagem, é escritor, é apresentador de TV brasileiro e ficou conhecido nacionalmente, claro, né, por ser vozes aí de grandes personagens, o Arnold, o Shinji de Evangelion, o Kuririn de Dragon Ball e o nosso amado, né, amadíssimo Ash Ketchum da franquia Pokémon. Uma salva de palmas, Fábio Lucena! Bom dia, obrigado, gente. Vai ter apresentação, hein? Obrigado. Rapaz, obrigado, muito obrigado. Que honra receber você aqui no Pokéretro, Fábio. O prazer é meu, obrigado. Pô, cara, que bacana conhecer as instalações, vir até aqui. Tá curtindo? Tá curtindo gostei muito. Já acostumou com o calor de Montes Claros, Fábio? Não peguei, acho que fui bem... Saí de ambientes controlados para ambientes controlados. Não fiquei ainda exposto a... Eu já deixo claro desde já que a cidade é bem calorosa. Você vai te receber com bastante afeto, tá bom? Tudo bem. Não, mas não me incomoda, assim, eu gosto de calor, assim. Gosto de frio também, mas... Entendi. Que calor! E olha só, a gente vai falar de Pokémon já, daqui a pouquinho, porque é o nosso xodozinho, né? Mas eu preciso muito, Fábio, dar uma passeada aí na história fenomenal aí deste belo rapazito. Eu queria saber como é que começou tudo, cara. Em que ponto que o Fabinho pequenininho, ele foi incentivado a começar a dublar? Porque você começou o quê? Foi com 8 anos, não é isso? A dublar eu comecei com 11 para 12. Mas em função de outros trabalhos, assim. Antes eu já fazia teatro e já fazia publicidade, fazia propaganda, assim, também por acaso, porque meu irmão um dia chegou em casa com essa ideia, falando, mãe, um amigo meu, a mãe dele vai abrir uma agência de modelos, quer ir lá fazer propaganda. Aí minha mãe foi lá, levou eu, meu irmão e minha irmã, levou os 3, só que na época eu era caçula, eu tava com 5 e eu tinha todos os dentes na boca. Você faz a foto do mais novo, então, porque os outros estão sem dentes. Aí comecei a fazer comercial a rodo, assim, muito comercial. Você sabe que na minha idade já é difícil achar uma galera com os dentes na boca também, viu, Fábio? Depois dos 40 a mais já começa a ter o mesmo problema. Aí eu fiz muita publicidade e eventualmente, por causa dessas publicidades, eu tinha que ir em estúdio de locução, gravar locução e tal. E o pessoal já me ficava de olho, falou, pô, esse garoto é jovem, ele lê, ele interpreta, pode ser interessante. Mas não fomos atrás de nada. Depois, quando eu tava com 8 para 9 anos, ao invés de fazer um teste pra uma publicidade, era pra uma peça de teatro, chamada O Céu Tem Que Esperar, com o Paulo Altran, com a Laura Cardoso, Karen Rodrigo. Baita peça, assim, coisa que não existe mais hoje em dia. E no elenco dessa peça tinha alguns dubladores também. Então já tinha duas referências de pessoas que falavam pra minha mãe, pra me levar pra dublar, e tinha uma questão geográfica também, que facilitava muito, que as pessoas falavam, leva ele lá na Alamo, que era um estúdio de dublagem. Era maravilhoso. São Paulo, maior de São Paulo durante muitos anos. Incrível, né? E ele era de fato perto da casa dos meus pais. Eu via, quando o pessoal falava, leva ele lá na Alamo, não era uma abstração, assim, era uma, ali na Alamo, lá de casa. Na frente, praticamente. Então eu tinha indicação, eu tinha uma facilidade geográfica de estar perto, assim, tava tudo meio fácil. Aí, um belo dia terminou a peça, eu tava com 12 anos, já meio só indo pra escola, mesmo sem fazer nada. Falei, mãe, vamos lá na Alamo então, né? O pessoal indicou, tal, pode ser um caminho, pode ser legal. Fui, fiz um estágio de dublagem, que nada mais é assistido que dublagem, então eu chegava da escola, ia pra Alamo, ficava lá das 2 às 6, vendo o pessoal dublar. Na sexta-feira fiz um teste, uma cena de Rugrats, os anjinhos, que aí já me deu uma animada. Nossa, que legal, dá pra fazer esse tipo de coisa e tal. E aí eu vi o famoso, não, tudo bem, a gente te liga e tal. Só que de fato ligaram, começaram a ligar, comecei a dublar, uma atrás da outra, depois fui pra BKS, fui pra Dublavídeo, fui pra Centauro e comecei a dublar, nunca mais parei, tô aqui hoje. Que legal. Segunda-feira eu volto pro estúdio. A Alamo é mais ou menos o que é na referência de São Paulo, que era a versão brasileira, Herbert. Exato, nenhuma das duas existe mais, mas foram os maiores polos de dublagem
na década de 80, 90, sem sombra de dúvida, em São Paulo e Rio, assim. Que legal, cara. E você se lembra qual foi o primeiro produto, assim, que você dublou? Tipo assim, a primeira frase que você acabou falando na devia dublagem. ser uma papai, quando a gente ouve uma criança lá no fundo. No começo a gente faz muito vozerio, né, o que a gente chama, que é barulho de ambiente, assim, barulho conversando de escola, ali de fundo. corredor de escola, intervalo, então rua, e os personagens nem tem nome, você faz o menino B, o garoto 2, assim. Nesse acho que eu fiz um filme chamado A Cor da Fúria, que era do John Travolta, e fazia o filho dele. Filme pesado, fala de racismo e tudo. Mas na época eu também na dublagem a gente faz tudo muito segmentado, assim, então só fui, vi minha parte, só fiz as crises dele lá com o pai e acabou, não fui embora, assim, não cheguei a acompanhar o filme inteiro. Depois, mais tarde, fui ver pra ver, tipo, vamos ver, primeiro filme. Mas isso depois já com certo distanciamento. A voz era muito diferente, assim? Era minha voz com 11 anos de idade, né? Uma vozinha infantil, assim. Né? E era uma época que muitas mulheres dublavam crianças, estavam querendo mudar isso. Vamos lá, gente! Tava querendo mudar pra que crianças fossem dubladas por crianças, assim. Hoje a gente tem milhares de dubladores infantis, assim, que fazem muita coisa, mas na época ainda a maioria era mulher. E o Hermes e o Wendell, que já eram pessoas que estavam no mercado, já estavam um pouco mais velhos, assim. O Hermes já devia ter uns 16, 15, o Wendell também. Então tava meio com um vácuo aí de atores mirins, assim. Tinha o Wagner Fagundes dublando tudo, mas pra demanda de trabalho, uma demanda crescente também, não dava conta. Aí entrei nesse vácuo. Baroli também, o Wendell Bezerra aí, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Então aí, filme forte, o Wendell é gigante, cara. O Hermes tá fora, né, tá morando acho que na Califórnia, mas mexendo com dublagem também. Era difícil pra você por ser criança? Você teve uma dificuldade, assim? Teve algum diretor de dublagem que era mais firme? Alguma coisa nesse sentido acontecia? Cara, eu acho que, não, lembro que quando era criança, quando o Hélio Vacari me dirigia, eu achava complicado, e o Alfredo Rolo, que nem era tão mais velho que eu, mas achava ele muito exigente. Mas nada de falar, nossa, que horror trabalhar com eles. Não, mas achava eles exigentes demais, assim. Porque, na verdade, pra gente... Eu, pelo menos quando era criança, achava muito fácil, assim, era muito simples, não era uma coisa que eu criava grandes... Tava brincando ali, digamos assim. Hoje eu acho mais difícil, assim, hoje eu presto atenção em mais coisa que na época acho que passava batido, ou não dava tanta atenção, assim. Hoje é um trabalho que eu acho muito mais minucioso. Legal. E também porque a forma de executar mudou também, acho que tá muito mais preciso, tá muito mais rápido, tá muito mais dinâmico, tá muito mais concentrado também, profissionalizou muito, assim. O áudio digital acho que deu uma bela transformada, assim, nessa virada dos anos 2000. Mas na época eu me divertia mais do que qualquer outra coisa, assim. Ainda me divirto muito, mas hoje tem um olhar tem mais responsabilidade, eu acho, sobre o trabalho. Alfredo Rolo, você falou, voz do Brock, né? É o Brock, sim. Né? Hoje mora em Portugal. O Vacari o Hélio Vacari tem rádio, TV Cultura. Vozeirão, né? Nossa, incrível, não, né? monstro. Sensacional, cara. Eu me lembro, Fábio, a primeira vez que eu ouvi a tua voz, assim. Estava eu lá zapeando pela MTV. Sim, né? sim. E aí, acho que ele foi 90. Isso é 98, eu acho, né? E aí tava passando o Garoto Enxaqueca. Era umas vinhetas, né? Que é gringa, assim, ela é uma adaptação. Era o Magrain Boy ou Tico Mandanha. E 13 chamadinhas de 30 segundos, assim, com um humor meio duvidoso, assim. Nossa, era meio violento, não era? Meio violento, meio agressivo. Assim, aquele era um reclamão, né? O garoto tava sempre com dor de cabeça. E achei o máximo, que eu tinha 15 anos, ia trabalhar na MTV. Fui uma vez lá e gravei, né? Mas legal. Fiquei me achando, cara. Pô, tipo, e eu lembro de um episódio que eu tava assistindo, aí tá tipo chovendo, assim. Aí tinha uma menina com um guarda-chuva e o garoto enxaqueca lá tomando chuva. Ele fala que prefere pegar pneumonia e morrer, aí ele morre e acabou. Tá chovendo, garoto enxaqueca. Por que você não vem pra baixo do meu guarda-chuva? Eu prefiro pegar pneumonia e morrer. Você sabe fazer a voz dele ainda? Garoto enxaqueca, olha, eu reescrevi a Bíblia. Mas você só trocou o nome de Jesus pra Edu. Como é possível que você tenha feito uma coisa tão longa e estúpida? O diabo me fez fazer isso. Umas bobagens assim. Mas era divertido. E recentemente eles lançaram os quadrinhos impressos, assim. Sério? Foi atrás do livro, não lembro o nome da editora, infelizmente, mas comprei, assim, um livrão mesmo, assim, tipo aquele do Peanuts completo, assim, mas tem do Garoto Enxaqueca, assim. Nossa, você gosta de quadrinhos, Fábio? Não sou de acompanhar, assim. Esse, como eu vi que ia lançar e tal, comprei, mas não é uma coisa que eu leio muito. Eu li algumas coisas do Sandman e tal, mas dessas coisas de heróis, assim, não acompanho. Turma da Mônica, quando era moleque. Mas mesmo assim, não tinha muito, assim. Agora, o momento que eu acho que foi um ponto de virada, assim, né? Você tem vários bons personagens, vários bons momentos, mas um deles, eu imagino que deva ser o Kuririn do Dragon Ball, né? Sim.
Era uma franquia que a gente não sabia também que ia ser tão longeva. Ela já era antiga na época, né? Mas não imaginava que ia estourar tanto, que ia fazer tanto sucesso. E que tem até hoje, né? Tem desdobramentos e tal. Eventualmente tem esse material inédito meio difícil, mas a coisa transcende, né? O desenho, assim, virou um universo. Dragon Ball é muito grande, né? É tipo Pokémon, né? É uma coisa que vai além da mídia do desenho. E tem uma legião de fãs, incrível, assim, até hoje. Né? Você vê que faleceu recentemente o Akira Toriyama. Por isso que provavelmente não vai ter mais coisa inédita. Mas assim, várias homenagens no mundo inteiro e tudo, né? E tem muita coisa parada aí, sem dúvida, pra lançar. E você ainda faz aquela voz do Kuririn ainda? Hoje, atualmente, como ele tá mais velho, tá cabeludo, com filho e tal, eu faço na minha voz normal, assim. E no começo fazia com uma voz parecida com a do Ash, né? Certo. Mas porque eu comecei também fora de ordem. Eu comecei dublando Dragon Ball Z, depois fiz Dragon Ball GT, depois a gente voltou pro começo, refez o Dragon Ball e agora vai acompanhando a saga, assim. Mas é a minha voz normal, mais de herói mesmo, mas tem mais um tono diferente. Você lembra de alguma frase marcante? Ele tem os golpes, ele tem o Kizan! Ele manda Kamehameha também. Mas ele é um personagem, eu acho bom que ele é humano, né? No meio de tudo aquele saiadinho, assim. Só tem Deus e ele é nós, né? Casado com o Android 18, tem o filho, assim, ele é um bom melhor amigo de protagonista. Ele assim, é um japonês do ano de 2025, né? Que é casado com um robô e é uma pessoa comum, né? Exato. É policial e tal, mas tem as questões dele, assim, ele é demasiadamente humano. Assim. Que legal. Agora, a gente fala muito com você sobre desenho, anime, animações e tudo, mas você também dá voz a vários atores também, né? O Michael Cera também. Acho que o Michael Cera e o Zac Efron são os dois que acompanham a carreira, assim. Tem algum que dá mais trabalho de fazer? O Michael Cera, ele tem aquele jeito dele, né, meio tímido, meio esquisito, que acaba passando pra todos os personagens, que às vezes gagueja um pouco mais, titubeia, meio inseguro, assim, essas mumunhas, assim, essas minúcias são difíceis de pegar, assim. O Zac Efron acaba sendo mais versátil nesse aspecto, porque os personagens dele são mais diferentes, ele conseguiu, acho que, ir pra uma gama maior de personagens, assim, uma variedade, não ficou fixo, assim, num tipo, mas acaba dublando menos também, porque tem o Sérgio Cantu no Rio de Janeiro, que faz também, então eventualmente se o filme vai pro Rio, ele faz. Eu acho que eu fiz mais filmes do Michael Cera do que do Zac Efron. Você fez o Percy Jackson? Percy Jackson eu fiz também, mas é o Logan Lerman, né, que fiz outros 2, 3 filmes dele também, mas não é o cara que eu acabo fazendo sempre, assim, acho que também não é tão ativo quanto os outros dois. Agora, eu tava pesquisando mais sobre a tua história, eu vi que você fez o John Connor no Exterminador do Futuro 2. Mas numa redublagem muito antiga. Que legal assim. Isso, cara. Tem. Né? Às vezes acontece uma redublagem, fiz o Gênio Indomável, aí fiz o Matt Damon no Gênio Indomável, numa redublagem da Sigma, fiz no Hacking para o Sonho, fiz o Jared Leto, assim, que eu já tinha assistido, o filme que eu tinha assistido, eu falei, nossa, vai redublar e tal. Mas não sou o dublador do Jared Leto, não sou o dublador do Matt Damon, assim. Às vezes precisam redublar os filmes e acaba caindo na minha mão também. Que bacana. Alguns personagens desses, assim. E agora, você é muito novo, né? E hoje tem 30 anos de experiência. Caiu assim, agora quando você falou de dublagem, esse ano, né? Esse ano deu 30 anos de dublagem. Olha que legal isso, hein, cara? E muita experiência, então, desde muito criança. Também, pô. Cara, eu preciso dizer, é óbvio, né? Tá, gente? Não compara não, mas meu sonho da vida sempre foi ser dublador, né? Aí uma pequena anedota, eu tinha um cartucho do Super Nintendo, você jogou Super Nintendo? Sim. Tinha um cartucho do Super Nintendo que era um Pokémon piratinha, chamava Pocket Monsters, mas era pirata, não era licenciado pela Nintendo, não. Eu tinha o Nintendinho, Super NES eu cheguei a ter, assim, que era um genérico também, o Hit Top Game da Mil. Eu sei qual era. Não era nem Nintendo. Qual que era o teu clássico do Nintendinho? Já era o Mario 3. Mario 3 era o que mais jogava mesmo. Incrível. Aí ele tinha esse Pikachu que ele fazia a labial, fazia um movimentinho, mas não tinha som. Tá. E aí eu me lembro, eu estava jogando com o meu amiguinho, aí na hora que ele fez, exatamente na hora que ele fez o movimento labial, eu mandei é nóis. E bateu com a labial. Aí eu me lembro do meu amigo falar assim, nossa, você tem talento e tal. E porque eu sempre gostei muito, e desde muito pequeno eu admiro o trampo de vocês, assim. Porque é um trampo pesado. Primeiro porque você é ator, não é isso? Sim. Obrigatoriamente tem que ter o DRT na maior de idade, tem que ter uma formação em ator, assim. E a dublagem vira uma especialização, porque na graduação, na formação do ator, na didática do ator, na pedagogia do ator, você não tem um semestre de dublagem, né? Você não tem dublagem 1, dublagem 2, assim. E eventualmente isso acaba sendo uma especialização que o ator tem que procurar depois de formado, fazendo curso livre, assim. Acaba dificultando um pouco o acesso. E o ator também sai formado da universidade sem passar por experiência de dublagem, que eventualmente ele vai precisar
na carreira de ator Sim, dele. Ou sim. dublar algum outro conteúdo, ou se dublar, né? Difícil você ter um filme nacional que faça som direto e tudo valendo. Então, eventualmente, o próprio ator tem que ir depois pro estúdio, se dublar, e acaba sofrendo um pouco, porque Entendi. não passou por esse tipo de Não experiência. tem, eu imagino que tenham atores que são muito bons, formados, mas que chegam na mesa de dublagem e tem uma dificuldade. Sai, exato. Né? Porque Olha o tempo aí. com a obra é outro, né? Você não leva nada pra casa, é tudo meio de bate-pronto. E é uma correria, né? O trabalho É quase de você. fabril mesmo, fábrica de salsicha né? mesmo. Você toca, sai Grava, fazendo. próxima, grava. Dependendo do que for. Tem trabalhos e trabalhos, assim, mas o grande volume de trabalho, assim, a maioria do pessoal quer prazo, quer tem Entendi. data de entrega. Olha assim. que legal. 残酷な天使のように少年よ神話になれ Vamos falar um pouquinho sobre o Shinji. Shinji Ikari de Evangelho, sim, sim. Cara, que trabalho intenso Ah, que eu é. gosto, pra mim, é o meu anime favorito, assim, até hoje. Eu acho que quem viu Evangelion viu tudo. Assim, não Impressionante. precisa- E ele é meio distópico, É, né? ele tem seus problemas, claro. É uma obra datada, assim, antiga, mas é isso, é um clássico. Você pode revisitar ele infinitas vezes, que ainda tem coisa pra achar lá, assim. Difícil de entender a priori no Sim, começo, né? sim. O pessoal teve uns filmes agora, o ano retrasado, se não me engano, 2023, eu acho que lançou alguns filmes que dá uma esclarecida, dá uma indicação de que pode ter coisa mais pra frente também. Mas, pra mim, assim, na minha carreira é uma série que me marcou em vários aspectos. E também uma coisa que é muito raro acontecer na dublagem é a gente redublar um produto. E Evangelho a gente refez 2 vezes. Ah, é? Então, muito raro, assim. Por Primeiro quê? a gente fez na Por que Master que isso Sound. acontece? A gente troca de cliente, assim, a pessoa compra os direitos, tem que... O outro, quando vende a obra original, não vende dublada. Entendi. Ou quem vai exibir, porque a primeira a gente passou na Bandeirantes, se não me engano. Aham. Depois foi pro Animax, que era um canal de TV a cabo, que talvez mandou Sim, redublar. sim. E essa última é pra Netflix. Olha aí aí, acho que na hora que a Netflix vai comprar... Essa última, talvez, por questões de áudio mesmo, de qualidade. Pra talvez melhorar, A tudo. Netflix falou, Já tinha um tempinho, mandou né? refazer. Eu me lembro de assistir vocês lá no Locomotion. Sim, exato. Que era, o Locomotion não era um canal, né? Ele era um trecho, um horário na programação. isso, assim. isso. E aí depois Muito veio o legal. Animax, que ficou 24 horas por dia de anime. E o anime... Que vira esses streaming, né? Virou a Crunchyroll hoje. Exato, Que a Crunchyroll exato. faz. É interessante porque é um anime que muita gente às vezes tem aquela concepção, tá? Quem não conhece, que desenho animado, vamos colocar assim, seria muito pra criança e tudo. Não. Ele lida com os assuntos muito. Tem Sim, a relação do Shinji com o pai dele, coisas Com a nesse Misato, sentido. com tudo, com Né? o universo, é uma releitura do Gênesis mesmo, né? É um Sim, novo, sim. um recomeço da humanidade, assim. E é isso, ele projeta um futuro distópico, que eu acho que ele projeta 2015 ou 2018. Aham. A gente tá em 2025. Já ainda passamos acho- por isso. Ainda acho impressionante, assim, ainda tem muita mesmo. coisa ali, assim. Verdade. Por quê? Por que eu? Porque não há ninguém mais que possa fazer. Não, eu não posso. Eu nunca vi algo parecido antes. Eu não posso fazer isso. Você será instruído. Mas eu não posso. Não posso pilotar essa coisa. E o Rei Arnold? Como é que É o foi meu chegar pra xodó, você? assim, de carinho, assim. É um É? personagem que eu mais gosto de afetividade mesmo. Gostava do desenho, gosto do personagem, acho uma pérola mesmo. Acho um achado da Nickelodeon. Hoje já vintage pra caramba, né? Já virou um classicão. sim. E fez longa-metragem, no final, depois de anos, teve um outro longa que esse eu gravei quando eu tava em Portugal até. Ah, que legal. Que meio fecha a história, assim. Acho muito bacana. Gosto dos personagens, gosto da trilha sonora de Rei Arnold, é fantástica. É um incrível mesmo, né? Ferrado, assim, muito bom. E gosto que o Arnold é protagonista, mas na verdade é a pensão onde ele mora com os avós, assim. verdade. Só tem tipo esquisito ali, né? Então é sobre solidão, assim, é uma coisa de criança, mas é sobre sentimentos profundos, É assim, verdade. é um baita desenho bacana. O povo me chamava de Arnold quando eu era pequeno, porque eu sou meio cabeçudo. E o Cabeça boné de é bigode, pequenininho, né? sabe? E tem essa relação com a Elga também, a Elga que é dublada pela Jussara Marques, que é tipo minha Incrível, pessoa né? preferida da dublagem até hoje, assim, Ela é uma grande impressionante amiga. mesmo. Você sabe fazer a voz dela ainda? Também a minha voz jovem, meio... Uhum. Ah, Elga, pô, Elga, fiquei sabendo que você gosta de mim e tal, mas, poxa, a gente é só amigo, né? É uma coisa mais Que ou legal. menos assim. Mas eu tinha 16 para 17 quando eu fazia o Arnold. Olha aí, cara. Que bacana. Essa história é muito legal, viu, Fábio? Um anime, por exemplo, que eu acho gostosinho de assistir,
que era o Sakura Card Captors. Sim, né? que vira e mexe, volta algumas coisas, né? Novas, assim. Ele na época era anime de menina. Né? Exato, tipo assim, nós meninos não poderíamos assistir. Eu assistia religiosamente, mas era bom de secretamente, exato. Tem suas questões também de enredo e tal, mas é muito bonitinho. E agora volta, né? Tem coisas inéditas, eu acho. Legal demais. Né? Você fazia o Choran, né? Choran ali. E aí a minha prima Vivian, ela adoraria estar aqui porque ela é apaixonada. É o primeiro crush de muitos adolescentes, pré-adolescentes ainda, né? O pessoal tem crush em desenho. Assim. Acontece, claro. Tudo bem, Sakura. Sakura, eu... Fala. Eu quero... Eu quero te dizer... Fala. Eu quero te dizer que eu te amo muito. E tem já um que é mais espadachim, que é o Ichigo, né? Do Bleach. Ichigo Kurosawa também revisita, né? As coisas vão ficando mais longevas, assim. Engraçado, a gente tem uns hiatos. A dublagem sempre viveu nessa janela, né? A coisa era lançada fora do país, a gente dublava e entrava. Agora, como as coisas estão com lançamentos globais, a coisa tá mais sincrônica, né? Acontecendo ao mesmo tempo. E Bleach também é uma série que ficou um tempo parada. A gente dublou uns 70, 80 episódios, aí ficou uns 4, 5 anos sem dublar. Aí terminou de dublar, aí agora tem coisas inéditas também, né? Acho que a Disney comprou e tá vindo coisa nova. Tu se lembra de uma frase aí depois do Ichigo? O Ichigo é mais a minha voz mesmo, assim, ele Bankai Getsuga Tensho! Que ele dá os golpes dele. E ele é tudo... muito legal. Tudo valente, assim. O Ichigo eu gosto bastante. É também. Muito bacana, que anime legal. Agora, eu preciso falar de uma coisa aqui, Fábio, que é o seguinte, eu sou muito fã do Homem-Aranha também, sabe? Espetacular Spider-Man. Nossa, eu estava acompanhando aquele que se tornou o meu desenho de Homem-Aranha favorito, porque eu sou daquela época do... Você também é, viu? O traço dele é diferente. Putz, eu gosto muito também. Sou da época daquele de 94, aquele primeiro acho lá. Que era o Mauro Eduardo. Mauro vozeirão, né? Eu vou te buscar. Maravilhosa a voz. Aguenta aí, Brock. Essa teia vai derreter em algumas horas. Não pode fazer isso! Eu já fiz. Eu não vou deixar que arruine a vida de Connors. E aí, começa a passar o espetacular Homem-Aranha e eu viro apaixonado pelo desenho. Foi na cara. Band também? Band Kids? Passou, depois eu me lembro de ver na Globo. Eu assisti na Globo. Chegou a passar na Globo. É uma série curta, poucos episódios, uma franquia que meio ficou num limbo. Cambaleou ali, né? E aí eu me lembro assim, ela voltou pra Disney agora, se não me engano. E aí eu falei, nossa, agora chegou minha chance de rever tudo isso. Eu cacei DVD pra comprar, de tanto que eu gostei disso e tal. E aí outro dia eu fui pegar a ficha técnica. Deixa eu ver quem é que dubla. Eu, amante de dublagem como sou, deixa eu ver em quê. Tava lá você, com a voz do Homem-Aranha. Aí eu gosto muito mais agora do Homem-Aranha. Eu gostei, foi uma surpresa, não fiz teste nem nada, cheguei. E na Dublavídeo, que é um estúdio que não tem muita tradição de fazer esses desenhos. E aí cheguei lá e falei, não, você vai fazer Homem-Aranha. Eu falei, caramba! Mas muito rápido, assim. São 13 episódios, em 4 escalas, 4 idas no estúdio, você mata, assim. Então, não dá nem tempo de curtir muito, assim. Curto mais depois a repercussão e tal, mas na execução é muito, muito rápido. Não! De novo, não! Ah, sim, de novo sim. E aí, Marco, será que é a terceira vez esse verão? Espera até eu botar as mãos em você, seu idiota magricelo! Ah, legal, me fala. Um novo sinal da aranha. Será que é demais? É a primeira noite que eu tô experimentando e eu não tenho certeza se isso mostra que eu sou o Homem-Aranha, o amigo do bairro. Vai, seja bruto. Como você é um cara que tem muita experiência em apanhar de... Bom, de mim, eu valorizo muito a sua opinião. Isso é um filme de terror. Tinha as piadinhas, né? Mas era um Homem-Aranha um pouco mais novo. Tinha super adolescente, tinha questões lá com a Tia May, com a Mary Jane, tudo igual, mas eu achei o traço era diferenciado também, já tava numa coisa de áudio digital, mas ele voltava pra uma coisa que parecia meio papel, assim. E acho ele mais humano também, mas não era super-herói, incrível. É mesmo. Assim. Acho que é muito focado na humanidade que eu gosto, dele. assim. E você até fez no Aranha Verso também, você voltou pra fazer um personagem. Fiz umas pontinhas, Manolo me chamou, fiquei mó grande feliz, Manolo Rei, assim. um cheiro. Aí gravamos, ele foi pra São Paulo, na verdade, alugou um estúdio e gravamos umas pontinhas lá. Não fui pro Rio, né? Ele que veio pra São Paulo. Mauro Eduardo gravou, assim, chamou todo mundo. É incrível, assim, né? O espetacular Homem-Aranha tinha que voltar, cara. Tinha que ser concluído. Foi nessa confusão de Disney comprando Fox, Universal. E fizeram um desenho bem marromeninho ali, não gostei muito. Ficou num limbo aí, perdeu-se. Pois é, que pena. Ó, falamos de muita coisa, mas chegou a hora de falar do tema principal aqui desse podcast. É um novo mundo de aventura. Todo mundo quer ser um mestre, todo mundo quer mostrar que é bom.
todo mundo quer sair na frente, na batalha ser um campeão. Vamos falar de Pokémon, senhoras e senhores. Já ouviu falar de Pokémon? Um pouquinho já. Até hoje não aguenta mais, né? Eu gosto, cara. Confesso que como ele tá atualmente, não me pega muito, assim. Mas ver o que se tornou mesmo o universo Pokémon, de novo, mais do que a franquia, mais do que o desenho, assim. Porque o desenho hoje em dia me parece mais uma plataforma de divulgação, assim. Tá com cara mesmo. Mas todo TCG, mais Pokémon, mais os bonecos, mais os vídeos, mais os jogos de videogame, assim, é uma coisa que transcende, assim, que com o tempo passando você vai vendo que é talvez o principal fenômeno pop da história, né? Do nosso período, da nossa vida, assim, do meu, pelo menos, de quem tem essa faixa, assim, não conheço uma outra coisa que seja tão popular, com alcance tão grande, mesmo que a pessoa não saiba distinguir qual Pokémon é qual, confunda Ash com Pikachu. Tá certo, mas tá tudo sabe certo. o que é. Se fala de Pokémon, a pessoa sabe. Pra minha avó, pra minha mãe, pessoas dos maiores, dos níveis intelectuais, dos mais distintos, dos lugares mais distantes, assim, é um fenômeno pop absurdo, assim, é muito grande. É incrível como é a maior franquia de todas, de todos os tempos, maior do que Disney, maior do que Marvel, maior do que tudo, né? Tá pau a pau com o Mario, sabe, pra Nintendo, assim, tá maior, Japão. eu acho que é muito, incrível, muito né? popular, assim, muito. E primeiro eu queria que você fizesse a voz dele aí pra gente já começar. Sim, eu sou o Ash Ketchum, diretamente da cidade de Pallet. Vai, Pikachu, eu escolho você! Que demais, cara, eu tô arrepiando aqui, velho. E é uma voz também que é isso, comecei com 15 pra 16, não forçava tanto, era mais parecida com as outras. E aí hoje é um timbre diferente mesmo que eu tenho que fazer. Você chegou a fazer teste pra ele? Né? Pra Pokémon fiz teste, assim. Quase São Paulo inteiro fez teste, assim. Eu, mesmo? Rodrigo, Wagner. Tava na Master Sound. Pokémon é uma série que passeou bastante por São Paulo, assim, passou por foi da Master Sound, depois foi pra BKS, depois foi pro Paris e depois foi pra Centauro. E na Centauro ficou bastante. Olha aí que legal. Agora tá no Rio de Janeiro e já mudou de estúdio também umas 2 vezes, assim. Ah, tá. Então, é uma série que passa por isso. Por ser longeva, né, por durar tanto tempo. Verdade. Dificilmente você vai conseguir manter o mesmo elenco, o mesmo estúdio durante muito tempo. Mas acho que não precisava mudar tanto também. É porque a dublagem de Pokémon, como você tá dizendo, ela primeiro começou na Master Sound, né? Sim. Veio pra BKS, Paris, teve coisa pra dublar na Alamo, na própria Delarte. Sim, a gente fez um longa na Alamo, na depois Delarte um longa também, no Rio de Janeiro, né? Os longa-metragem. Agora, o que você tá falando é tão interessante porque poderia ter sido meio catastrófico, né? Você imaginar que poderia ter mudado um padrão de qualidade que foi fomentado ali no começo, mas que não, os atores foram mantidos, ali, pelo menos ali naquele começo ali. Sim. E eu queria saber, como é que você vê essa situação? Porque mesmo no começo houve essa mudança aí de estúdios, mas manteve-se a qualidade, né? Acho que todo mundo, não sei se ficou exatamente, acho que o Miau muda quando vai pra BKS, porque isso, são outras empresas, outros atores, tem gente que não trabalha no Estúdio X, tem gente que não vai. Entendi. Tem uma tretinha ali. Mudou de empresa, então muda o pessoal. Acho que os diretores se falavam, principalmente por causa de pronúncia, de nome e tal, mas tem essa troca de informações entre colegas, mas tem gente também que não, tem lugares que não trabalha, assim, tem relações humanas aí envolvidas. Mas eu acho que dentre todos os problemas que poderia dar, foi muito bem obrigado, assim, durante muito tempo, né? Durante 18, 19 anos conseguiu se manter a grande maioria das pessoas. E tem localizações que eu acho maravilhosas, assim, o nome Bulbasauro. Que é bem brasileiro, bem sutil, eu mas acho muito legal. No começo a gente ia fazer geral de todos os Pokémon. Eu vi falar que tinha uma tradução. Até Borbolivre. Peguei uma lista aqui, Pomboto. ó. Kakuna ia ser o Casulo. Ia ter, o PJ, Pombiquito. Pombiquito. Mais bonitinho. Tem coisa, hoje eu acharia mais legal. É que isso, alguém tinha que sentar e fazer isso a sério e bancar mesmo. E aí mudar também, acho que nas embalagens de brinquedo, ia dar um trabalho, assim. Né? Acho que por isso que optou-se por deixar nomes globais. Eu gosto do nome do Pidgeot, Pomba Aéreo. O Ekans é o Etnepress, que é maravilhoso, que é serpente ao contrário. E ainda tem a Clefábula, que é a Clefable. O Nove Caudas é o Ninetales, né? O Diglett é o Escavinho, maravilhoso também. Bom. Agora, pra mim, o melhor de todos, que eu acho que merece a salva de palmas, é o Psyduck, que seria o Psicopato. Nossa! A Butterfree de Borbolivre eu gostava também. Borbolivre, mas Psicopata era muito... Sensacional, devia ter ficado. Psicopata é muito incrível.
Agora, ô Fábio, o Pokémon ele vem de videogame, né? E você também fez vários games também, né? Teve lá no Harry Potter lá, e games do Naruto no comecinho, também. Harry Potter, quando era coisa pra PC ainda, nem era pra console. E aí fiz o Harry e fiz o Draco também do nada, assim, fazia protagonista e antagonista. Mas foi legal, mas foi antes de... Era pra PC, antes desse boom, assim, talvez de consoles e tal. É difícil dublar pra videogame, porque aí é um pouco diferente o processo, não né? tem... Ele é mais... Tudo tá no áudio analógico, mas ele é mais fragmentado, assim. Às vezes você não tem... Depende do estúdio que você tá fazendo também. Hoje eu trabalho na Lionbridge, que é um estúdio que tem um sistema que eventualmente te oferece a sua deixa, sabe o que você tá respondendo e tal. Mas normalmente não. Chega uma planilha de Excel e você tem só as suas falas e a referência do áudio, você escuta e reproduz. Você tem que, pelo que você ouvir, adivinhar o que é que tá acontecendo com aquele personagem. E se a dublagem já é um ritmo meio fabril, nossa, o jogo é mais ainda, assim. Eu termino uma sessão de gravação ou de direção de jogos muito mais cansado do que de dublagem, assim. É mesmo? Porque é muito mais rápido, o ritmo é muito mais frenético. E é isso, é mais impessoal, assim. Você não tem uma timeline, você não vê uma cena. As cutscenes a gente dubla como se fosse dublagem. Mas o jogo, assim, a mecânica do jogo é muito rápido. Então você fica meio aéreo, assim, meio deslocado, assim. É bem digital mesmo, não tem uma linha do tempo, assim. Tem umas inflexões americanas que não casam com as nossas, né? Às vezes você não sabe se o cara tá sendo caindo, se ele tá tomando um tiro, né? Exato. A Lion oferece isso, mas tem muitos estúdios que não, assim. Você não sabe se ele tá caindo de 2 ou de 10 metros de altura, se ele tá sendo ameaçado, se ele tá andando na rua, ou se ele tá com frio, coisas que fazem diferença na hora de falar, assim. Corre o risco do cara tomar um tiro e você só falar assim, ai. E às vezes, ou então de ter uma permutação lá de personagens, o mesmo dublador fazer tá lá homem 20 e o homem 2. E quando você vê na cena, o homem 20 e o homem 2 estão conversando. Nossa! Então, isso acontece mais do que deveria, assim. Tem que ter um outro cuidado com isso, assim. Porque na hora de montar o jogo, né? E é um baita trampo, Nossa, que assim. trampo, É muita fala, é muita coisa. E os estúdios são cada vez menos e cuidando de mais trabalho. Então, por exemplo, na Lion aqui do Brasil, às vezes a gente vê tá mixando em russo, em chinês, em espanhol. Veio todo o material de lá, vem pra ser feito aqui. Então, é um volume de trabalho muito enorme, grande, né? Seria muito louco se lançasse um jogo do Pokémon com o Ash protagonista e você fazendo a voz, né? Eu vi semana passada lá na Pokécon que tem boato de que o Ash volta adulto. Deus te ouça. Nossa, fiquei maluco. Eu falei, ia ser muito demais. Você é um menino dos videogames, você falou que teve eu tive Nintendinho, tive Nintendinho, depois tive já Play 2. Certo. E parei ali. Não tive muitos videogames, não. Você chegou a jogar o Pokémon e tá? A febre... Eu sei que você tava trabalhando, né? Eu não tive Game Boy, nenhum dos Game Boy eu tive. Joguei um pouco de Pokémon Go, assim. Legal. Na época que estourou, assim. Mas de resto, dos jogos mesmo de console, joguei muito pouco. Joguei quando algum amigo tinha, assim. Mas sim. Não tive os jogos. E você passou por essa explosão que foi a Pokémonia nacional de dentro, né? Sim. E como é que foi viver aquilo ali ainda na década de 90? Porque você era um jovem garoto, né? Sim. Você estava vendo ali fazer um sucesso extraordinário na Eliana. E como é que é? As pessoas te paravam na rua? Você chegou a ser reconhecido pela voz? Não, muito, porque minha voz fazia já uma voz diferente. Acho que na época também as pessoas da minha idade, com 15, 16, não queriam falar que assistiam Pokémon, que era desenho de criança. Cara, você acredita que eu passei por isso? Que bobagem, que é maravilhoso, né? Não, isso aí é coisa de criancinha. Então, e aí não conflitava o horário do pessoal mais cedo, né? Que as crianças iam à tarde, a gente ia de manhã, então não tinha, nem encontrava. Os meus amigos já me conheciam há muito tempo, então não era uma grande novidade pra eles, assim. Então, acho, e é uma característica da dublagem, né? Ela é meio underground também, ela é um pouco escondida, assim. E eu amo isso. Eu gosto Por isso também. Que eu sou do rádio também. Então eu acho que surfei a onda sem ninguém perceber, exato. E acho ótimo, assim, sou meio tímido, assim, não gosto muito de chamar muita atenção, assim. Então pra mim foi perfeito, assim. Eu gosto de ter o meu trabalho reconhecido, claro, mas sem essa questão de perder minha privacidade, não poder frequentar os lugares, assim. Então, pra mim, tá na medida. Mas eu imagino que pra você e pros seus pais deva ter sido um choque, né? Porque quando vocês começam a dublar Pokémon, vocês talvez não esperam que vai fazer esse sucesso todo. Ninguém sabia. Chegou no Brasil como o desenho que dava ataque epilético em crianças. No Japão. E aí chegou com uma coisa até religiosa por trás, não, o desenho do demônio. Tinha umas coisas, viagem. Então ele chegou com essa aura, né, com essa ideia, mas o pessoal viu que era bobagem, esse episódio nem foi dublado, e a coisa tomou uma proporção enorme, né, virou produto, virou uma
febre. Você se assustou, assim, enquanto criança, assim? Não, acho que não me assusto mais hoje. Vendo, tipo, que é muito forte, assim, para as pessoas que acompanharam naquela época, a ponto de o Pokémon pra elas ser essa referência, não avança muito, acho que elas apresentam pros filhos delas, elas veem que pé tá Pokémon, elas falam, não, Pokémon não é isso. Volta e acaba apresentando as sagas que a gente acompanhou, assim. Olha que legal. Esse fenômeno que eu tô identificando, assim, vindo nos eventos, encontrando as pessoas, é isso, Pokémon se mantém, mas também numa nostalgia. Sim. Acho que atualmente as crianças que estão envolvidas estão mais no TCG, jogando Pokémon, do que acompanhando o anime, ou a história, ou preocupados com o protagonista, etc. É mais uma questão de colecionismo mesmo dos bichos, e aí, de fato, os mais interessantes são os 150 iniciais, não tem como esperar aquilo, eu acho. E os outros produtos atrelados, assim, mais do que a história, ou continuar na saga de Pokémon. E vejo o poder disso, assim, na época foi muito popular e marcou uma geração que hoje já é adulta, que hoje já tem seus filhos. Já apresenta pros filhos. E que segue muito emotiva com isso, assim, segue muito tocado. Então, isso me impressiona, assim. Que loucura. Cara, caramba, já vai 20 anos, assim, Pokémon vai fazer 30 anos também. Vai de 95, alguma coisa. Ano que vem. Então, cara, é muito tempo, é o tempo de uma vida mesmo, assim, passou. E, passou assim, rápido. pra uma pessoa tímida, ela sempre imagina que todos os olhos estão voltados pra gente, sim, né? sim. Eu sei como é que é isso. E aí eu queria te perguntar, como é que foi? Você deve ter se tornado o rei da escola naquela época. Não, então, acho que tinha essa questão é coisa de criança. Os meus amigos já eram meus amigos antes, assim, pra eles já não mudava, não era uma grande novidade. E os estranhos, assim, pessoas que não me conheciam, nem sabiam, assim, passava batido. Olha, eu vou te mostrar um negócio aqui, eu quero que você descreva para os nossos ouvintes o que é isso aqui que está nas minhas mãos, que é a fruta um pouco desse sucesso que virou o Pokémon. É a Pokémon Clube, ou Pokémon Club, né? Uma revista, essa é de 2000, se não me engano, cravado, que eu fui capa da Pokémon Club. Minha mãe me levou no estúdio para tirar essa fotinho. Que legal. E, cara, é uma relíquia, só que ela tava com 16 anos, já tem uma cota. O que você pensa, assim, quando você se vê, que essa revista também fez muito sucesso. Brasil, né? Cara, o principal é que eles foram lá no Paris, e Paris já nem está mais entre nós, que era o segundo estúdio gravando Pokémon, acompanhar o dia a dia da dublagem, então você vê aqui ainda tudo na fita, tudo no VHS, tudo analógico, então é um registro histórico. Uma coisa, eu ainda até hoje vou de bicicleta pros estúdios, então era uma coisa que não era... Tem aqui minha bicicletinha antiga, a possante, e hoje ainda uma coisa que em São Paulo não abro mão, assim, de trabalhar também com ela. Não essa mesma bicicleta, mas é isso, minha locomoção pela cidade se dá ainda de bicicleta. Tem o Ash, né, no primeiro episódio, a bicicleta da Misty. E, cara, percebi que é isso, o tempo passou e estamos aí, firmes e fortes. Né, cara? Que bacana. É um baita registro mesmo. Poxa, você sabe que, eu já vou te avisando agora que essa revista aí você vai assinar ela pra mim. Claro. Que eu vou guardar com o maior carinho do universo. Não, é muito bonitinho. Ninguém taca a mão. E ela tá muito bem... Tá conservada, não tá? Claro, exato. Tomei conta desde criança. Sabe por quê? Porque eu queria conhecê-lo, senhor Fábio. Olha, fantástico. Feliz. Edição 30 da Pokémon Club. Pokémon Club, cara, que saudade. Mas, ô Fábio, aí, entrando um pouquinho numa polêmica, você fala, responde se quiser. Claro. Houve uma época que a gente ouviu uns certos boatos de que falavam um pouco que você não estava gostando de dublar Pokémon. Eu não sei de onde é que surgiu. Se é verdadeiro também, não faço ideia. Provavelmente na minha adolescência, em algum momento, devo ter ido dublar. Que eu imagino... Não muito feliz. A primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei exatamente isso. Falei assim, cara, enquanto nós estamos aqui amando o Pokémon, assistindo, o moleque tá indo trabalhar e ralar. A rotina devia ser muito pesada, imagina. A relação era... acho que quando eu tinha meus 17, 18, sei lá... Provavelmente, muitas vezes eu fui... Mas aí não só Pokémon, acho que eu ia trabalhar contrariado. Isso. Não era porque era Pokémon, era porque eu simplesmente não queria estar ali executando aquilo. Não tem nada a ver com Pokémon. Não, obviamente que não. Não tem. O conteúdo eu acho fantástico, a série eu acho legal. O povo gosta também de inventar uns negócios, né? Da onde, né? Onde que tiram, né? Mas eu não vou trabalhar feliz todos os dias, claro que não. Pelo contrário. Nós estamos aqui meio que... Os dois estamos aqui meio que... A gente podia ter o trabalho é muito legal, admiro. Nossa, eu fico muito feliz, assim, me sinto muito privilegiado. Mas é trabalho. Tem dia que você simplesmente não quer ir. E assim, qualquer fã de Pokémon percebe a tua paixão nas tuas entrevistas e mais do que isso, no próprio trabalho. Exato. Em nenhum momento alguém vai ouvir o Pokémon e falar assim, nossa, aqui tá meio... acho que ele não entregou, não. Tá muito Pelo contrário, não tem como. Acho que aí você pode tá desmotivado, mas você tá... É seu trabalho. Você faz o seu trabalho da melhor forma, claro. Agora, você se lembra de alguma frase marcante, alguma situação engraçada desse tempo todo que você teve
Foram quantos anos dublando o Ash? Foram 16 anos. Dos 16 aos 32. Vocês dublavam em separado já, né? Você já Chegamos a dublar junto algumas coisas, às vezes, logo no comecinho. Parece que a equipe Rocket no começo gravava fazia junto também, né? Às vezes eu, a Marcinha e o Rolo também chegamos a gravar junto, mas pouca coisa. Já tava meio na transição, assim, tava no meio do caminho. Você se lembra de alguma situação, pode ser de bastidor, engraçada, que tenha acontecido durante a dublagem do Pokémon? De Pokémon, particularmente, eu acho que o mais curioso é essas mudanças de estúdio, assim, e de errar nome. A gente regravou muito, assim, porque a pronúncia, cada um fala de um jeito difícil alinhar, todo mundo falar alguns nomes. Oshawott, sei lá, tem uns Pokémon que tem um nome difícil de falar. Então, de começar as escalas fazendo as redublagens, né? Você começa regravando coisa que tava diferente, ou então falando, não, mas quem falou errado foi você, quem falou... Alguma pessoa querendo ser o correto da pronúncia, ter essa referência. A gente gravava com a Gilmara Sanches, que era uma dubladora também que não está mais entre nós, mas que era muito divertido gravar com ela, assim. Gilmar era uma figura muito querida, assim, sempre levava comida a rodo, assim, o estúdio era sempre uma festa. E ela ficava lá o dia inteiro, a gente ia passando, assim. Então acho que é mais esse convívio, assim, mesmo, com a Marcinha, com o Rolo, a gente se encontrava bastante, tinha uma troca bacana no estúdio. Togepi, foi uma coincidência que você e eu nos conhecemos também. O nosso não foi coincidência. Eu não acredito que seja coincidência eu ter encontrado você no meio de todas aquelas pessoas. O que quer dizer, Ash? Eu acho que o que eu quero dizer é que apesar do que aconteceu, eu acho que era pra ter acontecido e nos tornarmos amigos. Eu também. Já estamos juntos há tanto tempo que nos tornamos os melhores amigos do mundo. Sério, Brock? Somos os melhores amigos do mundo? Vocês ainda se encontram muito em eventos? Hoje menos, assim, a Marcinha encontrei semana passada, o Rolo tá em Portugal, mas a gente tem muito carinho pelo outro, assim, eu, pelo menos da minha parte, tenho muito carinho por eles, imagino que eles também gostem de mim. Claro. Eu gosto muito, o Rolo é muito figura, muito inteligente, o cara parece ser muito engraçado ele, né? E a Marcinha é muito querida, assim. E vocês dublaram juntos em 2 projetos, não, uma mais, imagino, no trabalho, mas que a gente tá comentando aqui. Um foi o próprio Pokémon, né? Que ele era o Brock, mas também Cavaleiros do Zodíaco ele é o Vegeta, né? Ele é o Dragon Ball. Ele é o Dragon Ball. Eu falei Cavaleiros, né? Nossa. Ele não, mas o Rolo faz um monte de coisa também, Marcinha também, eles estão em todos. Agora, você tem algum Pokémon favorito, Fábio? Na época eu gostava do Vulpix no começo. Que legal. Gosto muito do Miau, acho ele um baita Pokémon da hora. Gosto do Psicopata. Psicopata barato. Acho genial. Tenho meus preferidos, assim. Mas o Miau, assim, hoje se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Miau. Acho um baita Pokémon legal. Ele fala, divertido, é meio malvado, né? Assim, mas ele é gente boa também. Gosto muito. Qual fase você se lembra de ter mais gostado de dublar? E se teve alguma assim, que foi por algum motivo mais difícil? Talvez não tenha sido tão da hora? Gostei logo do começo, a primeira temporada, a primeira, segunda era divertido porque era novidade, tava no hype também, era legal, era novidade. Gostei do que eu fiz as últimas temporadas também, por que pareça, a 18ª temporada, os últimos episódios que eu dublei, eu gostava, porque eu tava gravando de Portugal. Olha que então legal, eu tava morando em Coimbra, mas eu tinha que ir até Lisboa, gravar no estúdio dele, onde eles gravavam Pokémon. Que legal isso, hein, então era uma outra experiência mesmo, ter que me deslocar, gravar num outro ritmo, com outras pessoas, com outro técnico. Não tinha diretor, né? Eu fazia sozinho e com o técnico num estúdio lá de Portugal, então era a experiência, assim, de me deslocar até lá, gravar uma coisa que era muito familiar pra mim, mas de um jeito completamente diferente. E a galera de lá devia achar muito legal também. Via diferente. Foi enriquecedor até nesse como dublar, assim, ver o jeito que eles fazem. Que legal. Você chegou a conhecer o dublador do West de lá? Não. Porque eu gravava no estúdio que eles gravavam, mas não necessariamente quando eles estavam gravando, assim. E ele tinha que coincidir com o meu horário de eu estar livre na faculdade e tal. Mas não cheguei a conhecer o dublador de Ash. Agora, no seu trampo, você passou aí vários momentos como dublador, mas você teve como diretor da dublagem do Pokémon também. O que foi muito importante pra nós fãs, mas imagino pra você também, né? Na 14ª temporada, acho que nos últimos 8 episódios, assim, por isso, porque a Centauro tava cheia de trabalho, a Gilmara tava entupida. Acho que a Marcinha também que a Marcinha dirigiu também, o Rolo também, algumas coisas. Aí caiu na minha mão, tipo, não tinha muito mais pra quem mandar e eu fiz, assim. Aí tu levou pra casa também? A 14ª temporada, salvo engano, assim, os últimos 10 episódios. E é bom que você conhece a história inteira e faz as adaptações necessárias, né? Isso a gente faz pra tudo, assim, mas com Pokémon era muito mais familiar. Rola muito mais carinho, tranquilo, né? E acaba ficando até um pouco mais fácil, assim, porque as coisas não são... Entendi. É uma série grande, é uma série complexa, mas não tem uma grande dificuldade de trama ali, não é uma coisa muito difícil de você entender, né? Meio matemática. Você sabe que uma hora que o Rocket vai aparecer, depois vai pegar o Pikachu, vai sair e resolve. O episódio tem um arco fechado, assim, muito simples, não é nada muito elaborado.
Mas é familiar nesse sentido, fica mais fácil. Mas é justamente essas minúcias que você tem que ficar ligeiro, assim, pode comer uma bola em algumas coisas que você acha que tá muito tranquilo, tá muito fácil, você vê, você percebe uma coisa que é crucial lá para um episódio, 10 episódios na frente. Então tem que ficar bem ligeiro, assim. Que bacana. Eu gostei bastante de ter feito. Agora, com o passar do tempo, né, o tempo, ele é... Cruel. Implacável. E aí você foi crescendo, né, obviamente, que bom que você está aqui, né, entre nós. Agora a voz foi mudando também, né? Sim. E aí, isso te deixou chateado na época que as pessoas começavam a fazer comparações, porque era assim, que devia ser assado. E essa questão dessa mudança da voz na época, mexeu um pouco com você? Eu tomava cuidado de sempre, porque a gente não fica gravando o ano inteiro, né? A gente grava uns 4 meses seguidos. Chegam os episódios, são 52 por temporada. A gente fica uns 4, 5 meses gravando direto, com idas semanais ao estúdio. E depois fica 7 meses parado, sem lembrar, sem voltar naquilo. O que eu fazia era ouvir a gravação do último episódio. Quando ia começar uma temporada nova, eu pedia pra escutar a última gravação e tentava me aproximar daquele timbre. No trabalho, nunca tivemos problemas com isso, assim. O diretor sempre aprovou, é isso aí, vambora. É porque as pessoas, elas fazem a comparação, assim, eles pegam meio que separado, né? Eles pegam lá a primeira temporada... Se pegar a primeira e a última, compara com a outra, vai ter uma diferença. Mas eu acho que fica diluído se pega tudo. Perfeito, né? se você diluir isso no espaço, a coisa vai passando mais batida. Mas sim, se você pegar a primeira e a última, de fato, porque eu tinha 15 no primeiro e 32 no último. E era uma voz muito... Eu fazia uma voz... Subia só um pouquinho o tom e hoje em dia, eu preciso fazer outra coisa. Entendi. Que é uma voz até, de fato, não sei se bate exatamente com as primeiras coisas de Pokémon. Bate. Mas que tá no consciente coletivo um pouco. Eu assim, faço esse timbre, as pessoas levantam a orelha, assim, é muito doido. Eu tô tendo a experiência de assistir tudo de novo e jogar os jogos. Então eu jogo Pokémon Red e vou lá ver a primeira temporada do Pokémon. Tá muito divertido de fazer. Inclusive teve um episódio, o episódio número 10, que você, não sei por que motivo, teve que redublar, não sei se você se lembra disso, a Vila do Bulbasauro, ele já é com a tua dublagem nova. Então você vem assistindo o primeiro, o segundo, a hora que chega no 10º, você percebe que tá diferente, mas é a mesmíssima chegou uns picados, né, pra fazer, entendi. Então, eu que tô assistindo, eu tô tendo a experiência e tá muito legal de ver, saca? Então não era pra ter bom saber, que legal. Muito legal o episódio 10. Rolou uns episódios pinçados mesmo, né, que teve que redublar, muito sei lá foda, por quê. cara. E fazer essa voz hoje em dia, porque eu não sei fazer não, tá? É o Bob Esponja, né? Ele te incomoda, assim? Cara, depois de algum tempo, assim, não é uma voz que eu faço de manhã, ao levantar, assim, acordar, até consigo, mas precisa aquecer. E é uma voz que, acho que, antes eu fazia sessões de 4 horas de gravação, hoje, não sei se eu seguraria ou se seguraria, a qualidade iria cair, assim, a partir da segunda hora. Da textura mesmo da voz, assim, que vai gastando. Então, acho que hoje eu faria sessões de, no máximo, 2 horas, e eu não chega a me deixar sem voz, mas, de fato, a textura da minha voz vai mudando com o tempo, assim. E, eventualmente, pode me dar uma dor de cabeça, de ficar muita pressão, ficar o tempo inteiro, o tempo inteiro. Depois de 120 minutos fazendo isso, deve dar alguma... Mas então, assim, normalmente não incomoda, não? Não, consigo gravar tranquilo. Nós vamos descobrir agora. Eu vou te passar um texto aqui, e eu quero que você, por favor, uma bela canção de Sr. Manuel Gomes com a voz do Ash, e eu quero saber se isso vai te incomodar ou não. Se não incomodar por causa da voz, vai incomodar por causa da música do Manuel Gomes, aqui, tá? Né? Vamos descobrir. Caneta azul, azul caneta azul, tá marcada com a minha letra. Todo dia eu viajo pro colégio com a caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta e eu peço por favor, quem encontrou, vem pegar ela. Incomodou, não? Não, e por causa da música? Não, daria pra fazer, tranquilo. Daria pra ficar horas. Demais, cara. Nossa, você é sensacional, Fábio. Ô, Fábio, e aí, vamos lá, você fez outros desenhos. Eu gosto de chamar de desenho, tem gente que odeia que fala desenho. Não, mas eu gosto de chamar de desenho, né? Meio que baseados, assim, em Pokémon, né? Tinha um que eu achava esquisitíssimo, mas eu adorava, que era o Bucky. Eu fico perguntando até onde eu posso chegar. Buck, a grande criança de primas, bolinha, né? Tinha uma bolinha rosa, né? Que doideira, cara. E até o Takuya no Digimon 4. Digimon 4, né? Que é o único também que foi feito em São Paulo e o único que os personagens se transformam, né? Não tem essa distinção entre eles se transformam. Não dava uma bugada, não? Se chamar o Flamemon lá no Digimon, do nada você fala Pikachu! Não, porque é outro... Você recebe outro input, você recebe outro estímulo, né? Você tá vendo uma outra produção, assim, não tem... E aqui na dublagem a gente já acostuma com isso, né? Porque o trabalho é tão segmentado e tão pontual que
faz parte da essência do trabalho você fazer coisas muito diferentes no mesmo dia, assim. Você grava às vezes até no mesmo estúdio, você só muda de cabine, tá fazendo uma comédia, vai fazer um drama, depois faz um desenho, depois faz um apresentador. Essa virada de chave, assim, tem que ser muito rápida, muito automático e faz parte da profissão, assim, é meio fundamental. E é uma das qualidades também, acho que é isso. Dificilmente no teatro ou na TV você conseguiria fazer uma versatilidade tão grande de personagens em tão pouco tempo. Então não tem muito como confundir as coisas, porque você tem um roteiro diferente, é uma outra produção, você está sendo estimulado por outras coisas. Engraçado como inspirou outras obras, né? Você vê que tem um pouquinho ali, né? Virou um modo de fazer, né? Porque junto, acho que a questão do colecionismo, com... Trocar figurinhas, seu Fábio. E com disputar, porque aí já vem Yu-Gi-Oh! Que faz a mesma coisa com carta, aí vem Beyblade, faz a mesma coisa com o ioiô, acharam um método ali, uma metodologia que se viu que pega em determinada faixa etária e vai tentando reproduzir a exaustão. Foram quantas temporadas dublando o Pokémon, Fábio? Eu fiz 18 temporadas em 16 anos, porque a gente fez, a gente começa um pouco atrasado, depois a linha. Me dói demais, só em pensar. Aí chegou aquela parte chata, né? Que foi a saída do Fábio. Deixou todo mundo chocado com a voz do Ash, do Pokémon. Porque isso, e não só no Pokémon, é um fenômeno que quando acontece, do nada tá o He-Man contra a voz, você assusta e toma um baque, atrapalha, né? Mesmo, a gente tá muito acostumado com aquilo. E não só o Fábio, mas também tirou a galera quase que inteira. Eu queria, trocou o elenco inteiro. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, como é que funciona? Por que isso acontece? Chega a coincidir um pouco com a época que você foi pra Portugal? Não tem nada a ver? Não sei se foi esse o motivo, mas foi. Tanto é isso, os últimos 10 episódios da 18ª temporada e o 18º filme eu fiz de lá. Então pra mim era uma coisa que ia se manter. Não tinha grandes... Não aumentava custos, não aumentava nada. E antes de eu ir viajar, Pokémon foi uma série que eu fui atrás pra falar, olha, quero continuar fazendo de lá. Tanto que a gente fez esse esquema. Certo. Agora, os motivos que levaram a mudar, de fato, jamais saberemos. Assim, não foi me informado. Eu também recebi ligações de pessoas do Rio falando, tô fazendo teste aqui pra Pokémon. Nem te falaram. O pessoal de estúdio, assim, de distribuidora, não. E aí, fiquei chateado na época. Eu falei, porque a gente se dedicou pra isso, né? Claro. Tava rolando, tava tudo certo. Claro. E também tem o fator dos meus pares de São Paulo, né? Que não fizeram nada pra isso acontecer. Sim. Não que eu tenha feito, mas... Eu tava me deslocando, Não, mas não foi isso. Eu tava fazendo remoto, né? Mas pessoas que não tinham nada a ver com isso também, né? Jesse James, o Márcio Araújo e a Isabel perderam personagens de anos. Não sei se em função disso, mas de fato perderam. Dá uma certa... Fico meio culpadinho, mas sei que não, mas... Tanto não é que você continuou fazendo. Sim, e ainda já mudou 2 vezes depois, já também, né? Percebe-se, na verdade, que não há muito cuidado, assim. E o que determina onde será feito talvez seja uma questão mais orçamentária e de prazo. Eu acho que é mais por aí, sabe, Fábio? Qualquer outra coisa. Sendo alguém que observa de fora, porque eu não faço parte do métier. Porque é uma economia tão... É isso. Baixa, eu imagino que é isso. É uma questão empresarial. Fulano vai cobrar menos. Faz tão pouca diferença, acho, de orçamento, mas faz tanta diferença no resultado final, assim, na afetividade. Tudo bem, a gente acostuma, tal, várias séries passam por esse processo, assim. E aí depois vem novo público, a coisa passa. Mas, de fato, transforma. Nossa, é um baque. Ainda mais como o Pokémon, o tamanho que é, né? E perde público. Acho que tem gente que deixa de ver por causa disso aconteceu esses dias com Cavaleiros do Zodíaco, troca todo mundo e tudo bem. Os novos quem não tem referência, beleza. E são bons dubladores fazendo, né? Isso não muda. A qualidade da dublagem, a brasileira é a melhor do mundo, não é à toa. Mas a gente que tá acostumado... Perde a afetividade, né? Perde a afetividade, é muito triste. Agora, você sente saudade, assim, esse rolar de te chamar, esse lance do Ash e aparecer mais velho? Nossa, adoraria. No Pokémon Horizonte. Ia ser fantástico. Ia ser incrível, né? Ia ser fantástico. Ainda voltar mais velho ainda. Mesmo se ele voltar moleque, ia achar da hora. Que legal. E como é que foi pra você ver lá o Ash, enfim, depois de 25 Peguei pra ver essa cena, assim, né? Ganhar. Se tornar foi emocionante. Essa deu vontade, podia ter dublado, hein? A gente podia ter feito. Você não pode nem brincar, soltar isso na internet de alguma forma. Nem arriscaria. Nossa, mas foi uma batalha mó legal. Gostei, fiquei feliz. Mas também, acho que é isso. Muda, tanto que eu acho que meio se retirou, né? Mas acho que uma das principais características que eu mais gostava nele era esse fato dele não ser um vencedor, né? Dele bater na trave várias vezes, ser mais persistente do que qualquer outra coisa. Que eu acho que é onde a gente mais se identifica, né? Eu quero dizer que mais às vezes derrota do que vitória. Tem muita gente que fala mal do Ash, fala, mas ele não ganhou. Ele não é um herói padrão. Esse lance do cara que cai e que na persistência ele consegue as coisas, é muito melhor. E é de abrir mão, eventualmente, de seus objetivos em prol de um objetivo maior comum. Claro. Você largar a sua expectativa, a sua saga pessoal em nome do coletivo ou de alguma coisa que é melhor para todos, acho isso um baita ensinamento, assim, mais do que ser o campeão.
Fábio, a gente tá recebendo aqui, a gente tem várias perguntas aqui dos nossos ouvintes. A gente deixou lá a caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, instagram.com/pokerretro, 2 Os no final, e que deixaram perguntas pra vocês. Bora. Vamos começar aqui com o Andrei. Fala, Andrei, bom dia. Assim, Diogo, eu sou um grande fã da dublagem brasileira. Pra mim, é a melhor do mundo. Né? Eu lembro ali da dublagem de Cavaleiros do Zodíaco, né? Dos Cavaleiros de Ouro. Nossa. Eu amo a dublagem de Cavaleiros do Zodíaco, eu acho algo lendário. Eu vi que o Fábio também é o dublador do Ichigo de Bleach, se eu não tô enganado. A minha pergunta que eu quero é: como um dublador consegue colocar emoções nessas partes que exigem raiva, tristeza, felicidade? Eles têm o texto antes, que eles conseguem estudar, então eles já vão preparado? É uma coisa que é em cima da hora, tem escrito lá um momento triste, um momento alegre, e eles têm que interpretar isso na hora? Eles têm um tempo pra estudar antes, ou é tudo feito na hora mesmo? Meio que na hora, né? É tudo na hora, não tem tempo. Você assiste a cena antes, você tem o tempo de assistir aquilo uma vez, ver como ele fez, depois assistir duas, você pode assistir quantas você quiser, assim. E aí reproduzir aquilo, assim, ser impactado por aquilo e depois tentar reproduzir. Recebe a tradução, mas tudo em cima da hora, assim. O único que leva a coisa pra casa é o diretor mesmo. Cara, deve ser muito difícil, porque eles têm anos, às vezes, pra produzir aquele filme lá. E vocês têm ali aquela hora pra reproduzir. Isso que eu acho também, fazer grandes alterações, acho um pouco até desrespeitoso, assim, justamente por isso. Esse roteiro foi aprovado sei lá quantas vezes e refeito e não sei quantos tratamentos pra eu ir lá e trocar o texto ao meu bel prazer, assim. Então eu tento, de fato, ser o mais fiel possível. E emoção é isso. Aí a emoção é compulsória, assim, você tem que colocar exatamente aquilo que o cara colocou. Que doideira, cara. Fala, Raimundo. Ei, Fábio. Aqui é Raimundo, falo de Montes Claros, Minas Gerais. Minha pergunta é: se você, enquanto dublava o Ash, teve vontade que ele capturasse algum Pokémon que você tinha preferência ou que evoluísse algum dos Pokémons que ele já tinha? Beleza? Responde essa pra nós aí. Abraço. Valeu, querido. Nossa, uma baita pergunta, assim, Eu acho que evoluir, acho que todo mundo evoluiu, né? O Pikachu evoluiu e desevoluiu, né? Voltou. Acho que não tinha essa vontade. Mas de Pokémon que queria ter... Nossa, que boa Talvez pergunta. o Vulpix que você gostava. O Vulpix era do Brock, né? Talvez o Vulpix no começo. No Pokémon tentar capturar o Mewtwo seria fantástico. Nossa, né? Seria incrível, né? Mas eu lembro na época, assim, de não ter essa coisa. Tô pensando agora em retrospecto, assim. Mas na época de falar, não, ele devia capturar ele. Não, acho que eu sempre fiquei muito feliz. Acho que era muito completo, assim, muito... Charmander, tava feliz com aquilo. Charizard, Bulbasauro, Squirtle. Esses iniciais fantásticos. Tava da hora. Tava da hora. Bacana. Vamos ouvir mais um. Fala, galera do Poker Retro. Aqui é o Orion Soldier, do Comer, Dormir, Jogar. Orion. Quero primeiro mandar um abraço aqui pro Fábio Lucindo, né, o oeste da nossa infância, o oeste da nossa geração. E perguntar, qual foi a parte mais desafiadora de fazer a versão brasileira do Pokémon? Forte abraço e vamos lá na nostalgia do Pokémon. Valeu, querido. Acho que o maior desafio é manter a longevidade mesmo, assim. Conseguir ter uma unidade através de tanto tempo e conseguir manter um padrão de qualidade, assim, mesmo mudando de estúdios. Acho que no final das contas é o que mais, da parte laboral mesmo do trabalho, é isso. Manter uma linha de qualidade, manter uma linha produtiva, mesmo passando por essas intempéries pessoais e sociais e de tempo, de espaço, assim, e manter-se durante o tempo. Acho que essa é a maior dificuldade mesmo. Manter uma linha de qualidade durante tanto tempo. Entendi. Bacana. Mário. It's me, Mário. Fala, Mário. Oi, eu me chamo Mário, aqui de Maceió, Alagoas, fãzaço de Pokémon. Gostaria de deixar um abraço aí pro Diogo, parabéns pelo trabalho do Poker Retro. Obrigado. E perguntar ao Fábio se ele tem noção da grandeza que a voz dele tem no coração dos amantes de Pokémon em todo, assim, o Brasil, porque ele eternizou a voz do Ash, principalmente nas primeiras gerações, onde a gente ama de coração. Parabéns pelo trabalho, meu irmão, tamo junto. Valeu, que sotaque delicioso, hein, fantástico. Cara? Eu acho que é isso, entendeu? Receber essa mensagem me dá uma noção disso, assim, tipo, neste momento, exatamente, me bota no presente, fala assim, caramba, estamos aqui em 2025, o cara mandando essa mensagem, o cara parou o dia dele pra mandar essa mensagem pra falar disso, aí me dá é realmente grandioso, de fato é um trabalho que eu não saberia mesurar, assim, não tem como medir, é muito, muito potente mesmo, assim. Que bacana, velho. Me toca mesmo. Vamos ouvir o Fernandão, fala, Fernando. Bom dia, boa tarde, Diogo, Fábio, meu nome é Fernando, sou de Belém do Pará. Eu gostaria de saber qual foi a temporada que o Fábio mais gostou de dublar. Tem alguma preferida? Então, acho que eu pegaria a primeira e última. A primeira por ser novidade e a última por estar em outro continente, com outro método.
E sem saber que ia me despedir, assim, mas já nesse momento, assim, acho que elas juntam duas coisas. Uma era muito novidade, uma explosão de popularidade, de fenômeno. A outra já era uma construção de uma coisa muito antiga e em outro esquema, em outro país, em outro ritmo. Era tudo muito diferente, assim. Que legal. Deixa eu ver o Sávio participando com a gente. Fala, Sávio. Eu me chamo Sávio, sou aqui de Fortaleza, né, no Ceará. Queria agradecer por estar me deixando participar. Que minha pergunta pro Fábio é qual o Pokémon favorito dele? Se ele tem um Pokémon favorito assim, um tipo favorito, né, uma tipagem, a região favorita dele também. Queria saber quais são as coisas favoritas dele. A região, o Pokémon e o tipo, se ele tiver um tipo favorito. Até a região de Montes Claros, né? Montes Claros, região do Vale do Paraíba. Eu já falo do Psyduck, assim, gosto muito, do Miau, mas falando de tipo, né, acho que tipo psíquico e tipo folha, acho os dois mais interessantes, legal, assim, legal. Tipo fantasma, não, mas tipo psíquico, mais do que tipo fantasma. Boa. E a região, a Lola, Hoenn, talvez, não parei pra pensar muito sobre região, assim. Bacana. Pallet região, né? Pallet em torno. Pallet e adjacência. Fala, Diegão. Olá, meu nome é Diego, sou aqui de Bauru, São Paulo. Eu queria saber sobre a dublagem do filme. Muito se fala da dublagem de um anime, mas eu queria saber como é a sensação de ter dublado o filme pela primeira vez, do filme do Mewtwo, e ao lado, né, do Guilherme Briggs, e ter toda essa importância do cinema. Bacana. É que vocês fazem separado, mas tem grandes nomes também. Mas a gente foi era moleque, ainda foi pro Rio de Janeiro, foi um filme que a gente foi gravar fora, então teve toda uma expectativa, assim. Minha mãe me levou, assim, gravei na Adelarte lá no Rio. Que legal, cara. E, gosto muito dos filmes. Acho que foi a primeira vez que eu viajei pra gravar por causa disso. Viajei por causa de gravação. E, cara, esse filme particularmente eu acho muito bonito, assim. Ele tem, acho que uns 40 minutos que ninguém fala nada. É só Pokémon convivendo. Sim. E o traço é outro, assim, muito... Foi marcante, assim. Principalmente por essa experiência de ter que viajar, ter que me deslocar pra gravar. Gravar no Rio de Janeiro pela primeira vez, com o Pablo dirigindo. Não tive esse convívio com o Briggs, assim, não acompanhei. Mas a história é muito pesada, né? Muito dinâmica. É um filme muito bonito, assim. Foi uma experiência marcante mesmo. Você chegou a ver no cinema? Cheguei a ver no cinema. E aí? É emocionante mesmo, legal, né? né? A coisa te toma outra proporção. Aquela hora que o Ash vira pedra. Nossa, pra chorar, morrer no coração. É muito triste. Que demais. Uma pequena historita, muito fã de dublagem, uma vez eu fui no Rio de Janeiro e marquei de visitar a Adelarte. Sim. Porque eu queria conhecer a Adelarte, né? Porque eu gosto muito de dublagem. Queria conhecer Guilherme Briggs, sou muito fã do trabalho, e Orlando Drummond, senhor Orlando Drummond. Na época ainda era em outro lugar, né? Agora já mudou e tal. Tinha dado tudo certo, aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o pessoal falou, então, deu hoje um bizil aqui, hoje não, eu não consegui. Puta, e eu entendi, né? Porque eu também trabalho em estúdio, eu sei como é que essas coisas funcionam. Mesmo no e-mail que eu mandei, eu falei assim, olha, eu queria visitar, mas se não tiver jeito, não tem problema e tudo. Mas enfim, eu não consegui, conhecer o estúdio. Mas que legal, cara, que bacana, deve ter sido muito legal do Foi bom, era um estúdio antigo, assim, foi antes deles reformarem, assim, mas eu adorei, assim, achei uma divertida. Vamos ver o Marcos Santana. Fala, Marcão. Fala, Fábio. Meu nome é Marcos, falo aqui de São Paulo, tudo bom? Primeiramente, muito obrigado por ter dado a voz a um herói de toda a geração. Sua dublagem do Ash foi icônica. Eu assisti todas as temporadas com a sua dublagem em português. E eu queria saber o seguinte: qual foi o filme ou arco de Pokémon que você mais gostou de trabalhar? E por quê? Um grande abraço, viu? Valeu. Vou ser meio repetitivo, mas o primeiro filme é muito marcante por vários motivos, pela questão geográfica, porque de fato eu gosto muito da história mesmo. E de fato, de novo, o arco inicial, assim, o começo, é tudo novidade, e acho que nunca se superou, assim, tudo meio uma variação, uma repetição, mais ou menos. Era um outro momento, né? Tudo era muito novo, né? Exato. O resto já vira mais familiar, assim, mas não tem grandes... os amigos mudam, assim, né? Quando a Misty sai, o Brock sai, aí vem Serena. Ele tem meio com o Max romancezinho também, ali, fica na dúvida se vai ter um romance. Por isso que a gente cria aqui o Poké Retro, aí tem gente que fica, os Jane Warner. Não é Jane Warner não, rapaz. Nós estamos falando da fase boa. É mais por aí, né? DH Passos aqui tá querendo saber como é que são as emoções, é isso? Fala aí, DH. Grande Fábio, primeiramente, antes de tudo, parabéns pelo trabalho espetacular. Eu sou o DH Passos, da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. E a minha pergunta é bem simples. Já que a dublagem é um trabalho de atuação, uma entrega de interpretação, como é lidar com situações em que você tem que chegar no estúdio
e entregar uma performance de um personagem bem-humorado e brincalhão em períodos em que você está mais pra baixo, que você acabou de receber uma notícia muito triste. Como é lidar com esse jogo de emoções no âmbito da atuação da dublagem? Olha aí. É justamente o ofício do ator, em grau máximo, e com uma rapidez, né? Se você não tem essa coisa de, então vamos dar uns 5 minutos aqui pra ocupar o espaço, fazer um exercício de respiração. Até poderia, mas o pessoal não tem muito essa prática, assim. E eu acho que é isso, é virar uma chave, deixar os problemas fora do estúdio e se contaminar com as coisas com os estímulos que vierem da tela, assim, da produção, meio fechar. Eu acho que o ambiente ajuda, assim, se fechar no estúdio já te tira do mundo exterior. Entendi. Assim, colocar um fone de ouvido também já mexe. Você se sente aquele personagem na hora que você tá dublando? É como se você transferisse um pouco? Dependendo da situação, sim, tem que meio ser isso, né? Tem que ser uma projeção bem... tem que grudar no cara mesmo, é quase uma imitação, assim. Certo. E eu acho que isso, você fica tão preocupado com detalhes, com minúcias, assim, que aí, de fato, com o tempo, os problemas exteriores vão ficando pra trás, porque você tem outras preocupações, você substitui uma pela outra, assim. Óbvio que tem dia que você tá mais... Você até se atrapalha, mas você percebe a quantidade de erros. Você erra mais porque você percebe que tá sendo influenciado por problemas externos, assim. Acho que o rendimento cai. Mas é um exercício diário, assim, cada dia é uma luta diferente por um motivo diferente. Assim, ou você pegou trânsito, ou você de fato brigou em casa, ou você tá doente, ou você não tá se sentindo bem. Você já fez com a garganta doendo? Nunca perdi a voz, mas já fiz doente, já fiz às vezes achando até que não ia dar porque tava meio entupido, mas cara, não tá... Tá indo, tá. Vamos que vamos. Legal, bacana. Deixa eu ouvir aqui o Max falando com a gente. Fala, Max. Fala, Fábio Lucindo, tudo certo? Meu nome é Max, tô falando aqui da cidade de Mauá, São Paulo. E domingo eu tava lá na Pokécon, você tirou até uma foto comigo, você é um cara muito gente boa. Valeu. Falei que você fez a minha infância mais feliz. E que é verdade. E eu queria te perguntar, que eu não consegui te perguntar lá porque não me deram espaço pra perguntar nas perguntas. Se você já chegou a zerar algum jogo do Pokémon. Aí. Beleza? Valeu! Você falou que não teve mais o Game Boy. Mais do que Pokémon, nunca zerei nenhum jogo na minha vida. Sério? Incapaz. Nem o Mario 3? Mario, mas com a flautinha. Ah, tá bom também. Roubando, assim, mas nunca tem essa... Nunca zerei, sou muito prego nos videogames. Nós vamos mandar um high top game lá pra você zerar o Mario 3. E eu roubava, né? Usava a flautinha, já ia pro mundo 8 e já zera lá rapidinho. Acabou. Que legal. Olha o pequenininho Theo participando aqui, vamos ver. Oi, Fábio, meu nome é Theo, tenho 10 anos e eu queria saber quantos Pokémon você capturou na Liga de Canto. E também se poderia mandar um salve na voz do Ash. É Theo? Theo. Oi, Theo, tudo bom? Eu não faço a menor ideia de quantos Pokémon eu capturei em Canto, hein? Mas eu escolho você! A criança é muito legal, né? Aquela bem genuína, né? É muito que bonitinho, tá? Que legal. E vamos encerrar aqui com o João, hein? Fala, João! Meu nome é João, sou aqui de João Pessoa, na Paraíba. Não queria fazer pergunta, não. Eu só queria agradecer a ele por ter feito parte da minha infância, ter feito um dos meus personagens favoritos aí. E é isso, Pokémon é vida. E muito foda, gratidão imensa pelo trabalho dele. Bonitinho. Pô, eu que agradeço, João. Legal, fantástico. Pô, é isso, o pessoal cresceu, cara. Um bando de marmanja, assim. Você faz parte por isso, da vida dessa galera mesmo. Demais, né? Assim, é forte, legal, é muito forte. Cara. Obrigado, porra. Ó, a gente tá chegando aqui no final do nosso Poké Retro. Eu não queria terminar sem falar sobre o seu livro. Tem o Até Então. Tem Até Então, Outrora Agora. O Enfim Assim vai sair também, mas demora. Conta pra mim, como é que é essa jornada de escritor aí? Eu fico no meu tempo sozinho, ocioso, assim, eventualmente eu escrevo, assim, nada muito com grandes intenções, assim. Aí um dia eu tava dando uma oficina de teatro, uma das meninas da oficina ela tem uma editora, aí mandei um material pra ela e falei assim, vou publicar, tudo bem? Eu falei, vamos então. É uma coisa bem manual, assim, bem... Não é nada com uma produção em larga escala, assim, é bem artesanal, assim. E eu tenho o hábito de escrever, assim, gosto de escrever, mas com aleatoriedade, pensamentos, assim, que eu registro, assim. Tem um romance, uma história que eu queira contar, assim. Certo. São reflexões, são ideias. Que legal, cara. Mas nada muito... E como que faz? Eu quero comprar, como é que faz pra adquirir? Putz, eu acho que tem, na editora Aspas, se não me engano, acho que dá pra achar. Acho que é só com ela, só com a editora com a Aspas, Érica. Né? Ela que publicou, assim. Que legal. E é isso, a gente tem essa troca, demora. Aí, acho que o outro livro já tá na mão dela há uns 3 anos, mas ela faz quando dá e eu respondo quando dá também. Faz parte que vai do processo, saindo, assim, né? Que legal, eu fico feliz porque meu pai é escritor também, né? E a gente trocou uma ideia aqui antes nos bastidores, e é muito louco esse lance de escrever um livro, porque tem aquela máxima, né, de ter filho, escrever um livro, plantar uma árvore, né? Já plantei árvore, já escrevi um
livro, não fiz o filho ainda. Não tem filho ainda? Não tenho. Mas eu acho que é uma habilidade que a gente tem, né? Ler e escrever, assim, que ajuda muito, assim, a organizar. Pra mim, ajuda a organizar as ideias, assim, os pensamentos. Acho que transformar em escrita cada vez mais. Hoje em dia a gente não tem nem mais a prática, né? Você pegar uma lauda pra fazer na mão, você termina com o punho dolorido, assim. A gente não tem a prática assim, nenhuma mais. E é uma coisa que eu não quero perder, assim. Então eu gosto, assim. Me ajuda até pra tirar pensamentos da cabeça, assim, senão eles ficam remoendo na cabeça. Que legal. Ao colocar no papel, assim, acho que cria volume, assim, acho que é uma habilidade que não pode ser desprezada, assim. E não precisa ter uma grande intenção, assim. Mas a escrita mesmo, pegar uma caneta. E a caneta é o material de trabalho do dublador, assim. Eu gostava quando eu saía de casa só com uma caneta pra trabalhar. Assim. Que demais, trabalhar com uma caneta. E tem um pouco do escritor também. Acho que é um exercício mental mesmo. Te eterniza assim. aqui no mundo, né? Mesmo que tudo vire pó depois, não tem o menor problema, assim. Mas não... Legal. Acho que é isso, é uma forma de extravasar mesmo, de dar vazão pra coisas que, de fato, ficam recorrentes na cabeça, que podem incomodar mais do que deveriam. Assim. Pô, que demais. Agora você é meu colega podcaster também, né? Estou com saudade de Fábio e seus Lucindos. Isso eu fiz lá pra Coimbra, que é o pessoal de lá da rádio, eu trabalhei nas atividades da RUC, né? E eles têm um negócio que é tipo uma rubrica, né? Que é um programete de 5 minutos. Certo. Que eu produzi pra eles durante um tempo, assim. Voltaria, assim, mas preciso falar com o pessoal de lá, assim. Mas faz um seu, cara. Preciso me organizar melhor com esse tipo de coisa, assim. Porque eu começo a botar uma pressão em mim mesmo. Não, eu tenho que produzir um por semana, tenho que entregar, tenho que... E ele falou, meu, por que eu tô fazendo isso? Sim, eu tô me... Será, qual o objetivo, qual a função disso? Se tem de podcast, não tá com nada mesmo, não. Se é uma coisa pra mim, ou serve pra os outros, mas qual o objetivo? Tem duas galera que eu odeio, que é podcast e radialista. Juntou tudo. Sensacional, cara. Fábio Lucindo com a gente ao vivo aqui. Que demais. Nossa. Cara, você não sabe a emoção que é estar te recebendo aqui. Feliz. Obrigado, mano. Muito fã, muito. O pessoal sabe, o pessoal que me conhece já sabe que eu tava já ansiosíssimo pra chegar o momento em que estaríamos juntos. Salva de palmas aqui pro Fábio Lucindo! Valeu, obrigado. Fábio, muito obrigado, cara. Volte sempre. Queremos você aqui mais vezes no Poker Retro. O que você precisar também. Diogo, eu não quero criar o meu podcast, não. Vou ouvir falar no seu. Você edita, você produz. Deixa comigo, brother. Na hora. Boa. Demais, aí ó. Valeu, gente. Valeu, a gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no nosso Poker Retro.